Olá! Após aí um período de interrupção nos nossos estudos por motivo de força maior, estamos de volta, graças a Deus, e vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre a Igreja de Jesus. E hoje nós entramos no nosso 8º episódio, episódio número 8, em que nós vamos continuar aqui a mostrar como que a Igreja se expressa na Terra. Lá no início, registrado no livro de Atos, logo depois da igreja ter sido instituída por Jesus e os discípulos ali, os primeiros discípulos receberem o poder do Espírito Santo naquele dia, tão marcante, dia de Pentecostes, em que eles estavam orando e o Espírito Santo veio sobre eles. Eles começaram a falar e as pessoas que estavam ali entendiam, nas suas próprias línguas. Tinha gente de todo lugar do mundo. E ali Pedro, tomando a palavra, fez aquele discurso maravilhoso, e quantas pessoas foram e agregaram-se, à igreja. E eles continuaram então a sua jornada, se reunindo, orando. E então, nesse dia aqui, eu vou contar aqui o que está registrado no livro de Atos, no capítulo 3. É a narração de algo tremendo que aconteceu como expressão da igreja na Terra. Então, capítulo 3, a partir do verso 1, e eu vou ler aqui a versão da Bíblia, a Mensagem, porque eu acho bem interessante, ela a narrativa, que ela traz em forma assim de história. Então vamos lá, capítulo 3, verso 1, diz assim: Certo dia, às 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo para uma reunião de oração. No mesmo instante, um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para lá. Todos os dias, ele ficava sentado perto da porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que ali entravam. Quando ele viu que Pedro e João se dirigiam à entrada do templo, pediu uma esmola. Pedro, junto com João, olhou bem nos olhos e disse: Olhe para nós. Ele olhou na esperança de ganhar uns trocados. E Pedro continuou: Não tenho um centavo para dar a você, mas vou dar o que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, comece a andar. Dito isso, segurou o mendigo pela mão direita e puxou-o. Num segundo, os pés e tornozelos do homem se firmaram. Ele deu um salto e começou a andar. O homem entrou no templo com eles, andando para todo lado, dançando e louvando a Deus. Todos os que estavam ali puderam vê-lo, andando e louvando a Deus. Eles esfregavam os olhos, custando acreditar no que viam, pois reconheceram imediatamente o aleijado, que pedia esmolas perto da porta do templo. O homem, empolgado, dançava em torno de Pedro e João. Os que estavam presentes cercaram o trio no pórtico de Salomão para conferir de perto o milagre. Quando Pedro percebeu a plateia ali formada, dirigiu a palavra a eles. Caros israelitas, ele dizia, por que tanto espanto? Por que nos olham como se o homem estivesse andando por causa do nosso poder ou devoção? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu filho Jesus. Aquele que Pilatos declarou inocente e vocês rejeitaram. Vocês rejeitaram o santo, o justo e pediram um assassino em seu lugar. Vocês mataram o autor da vida, que Deus ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. A fé no nome de Jesus pôs de pé este homem, cuja condição vocês conheciam bem. Sim, a fé
e nada menos que a fé deixou este homem curado diante de todos vocês. Agora, amigos, sei que nem vocês, nem seus líderes tinham ideia do que estavam fazendo quando mataram Jesus. Mas Deus, que pela pregação de todos os profetas já havia determinado que o Messias seria morto, sabia exatamente o que vocês iriam fazer e usou isso para cumprir seu plano. Mas é hora de mudar de vida. Voltem para Deus, para que Ele limpe os seus pecados e derrame bênçãos para renová-los e envie o Messias, a saber, Jesus, próprio Jesus, que Ele preparou para seu povo. Por enquanto, Ele precisa permanecer nos céus, até que tudo seja restaurado, a fim de pôr em ordem outra vez tudo aquilo que Deus anunciou por meio dos seus santos profetas. Moisés, por exemplo, disse: do meio de vocês, Deus levantará um profeta como eu. Ouçam cada palavra que ele disser. Quem se recusar a ouvir esse profeta será eliminado do povo. Todos os profetas, desde Samuel, afirmaram com veemência a mesma coisa, que este tempo chegaria. Esses profetas, somados à aliança que Deus fez com os antepassados de vocês, são sua árvore genealógica. Os termos da aliança que Deus fez com Abraão são estes: pelo seu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas vocês são os primeiros da fila. Deus ressuscitou seu filho e o enviou para abençoar vocês, um a um, para que se convertam dos seus maus caminhos. Então a gente vê aqui, algo que foi realizado, um milagre, um homem aleijado de nascença, ser curado ali em poucos segundos. Os seus artelhos ali voltaram-se todos ao lugar certo. Uma coisa realmente milagrosa, e ele saiu não andando, mas ele saiu pulando, dançando. Então não foi assim uma cura que a pessoa foi aos poucos, foi levantando. Não, de uma hora para outra ele fez aquilo que ele nunca fez na vida dele. Olha que coisa interessante, que se ele é aleijado de nascença, ele não aprendeu a andar, mas agora nesse momento do milagre, além dele ser curado, ele já saiu andando, pulando, dançando, algo realmente só com o poder de Deus mesmo. E ali, Pedro aproveitou a situação, a oportunidade para testemunhar de Jesus, explicando o que realmente aconteceu ali. E quantas pessoas, quanta gente acreditou naquilo que Pedro estava falando e voltou atrás, daquilo que fizeram antes. Quantos daqui estavam ali gritaram, crucifica-o, crucifica-o, quando Jesus estava ali sendo julgado, com Pilatos e todas aquelas autoridades. Mas agora eles perceberam, poxa, o que a gente fez? Mandou crucificar o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar. Então, Pedro ali testemunhou de Jesus e mostrando que, olha, não foi pelo nosso poder, mas foi pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós, E em nome de Jesus que nós conseguimos fazer isso, Não nós fazer nós mesmos, mas através da nossa fé e o Espírito Santo de Deus em nós fomos instrumentos de Deus para falar com poder e esse homem ser curado. Bem, aí no capítulo 4, a gente continua aqui a leitura, diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus se aproximaram, indignados com o fato de aqueles apóstolos pretensiosos estarem instruindo o povo e afirmando que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Os dois foram presos e ficaram no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde da noite. Mas a essa altura, muitos dos que tinham ouvido a mensagem haviam crido. Cerca de 5.000 pessoas, creram na palavra ali dita por Pedro naquele momento. E no dia seguinte foi convocada uma reunião em Jerusalém.
Os governantes, líderes religiosos e mestres da lei judaica, o sacerdote principal Anás e os demais, Caifás, João Alexandre, enfim, todos que tinham alguma influência estavam lá. Eles puseram Pedro e João no meio da sala e os pressionaram, perguntando a eles: quem deu autoridade a vocês? O que pretendem com isso? E naquela hora, cheio do Espírito Santo, Pedro respondeu com toda a ousadia: governantes e líderes do povo, se fomos trazidos a julgamento hoje por ajudar um homem doente, se estamos sendo investigados por causa desta cura, eu vou ser bem claro com vocês: não temos nada a esconder. Foi pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês mataram numa cruz e que Deus ressuscitou dos mortos. É pelo nome dele que este homem está na presença de vocês, saudável e curado. Jesus é a pedra que os pedreiros rejeitaram e que agora é a principal. A salvação não vem por outro caminho. Nenhum outro nome foi ou será designado para a nossa salvação, somente o de Jesus. Eles não conseguiam, desviar os olhos de Pedro e João, porque eles se mostravam confiantes e seguros. A fascinação aumentou quando perceberam que os dois eram leigos, isto é, sem formação teológica e com pouca educação formal. Eles reconheceram os antigos companheiros de Jesus, mas com o homem diante deles, de pé e curado, o que poderiam argumentar? Eles os mandaram sair da sala por um instante, para que pudessem elaborar uma estratégia. Disseram: o que vamos fazer com esses homens? A esta hora, todos na cidade devem saber do milagre e que eles estão por trás disso. Não há como refutar. Para que isso não vá adiante, temos de ameaçá-los, para que eles não mencionem o nome de Jesus a mais ninguém. Eles os chamaram de volta e os advertiram a não mais fazer menção ao nome de Jesus, nem ensinarem seu nome. Mas Pedro e João reagiram: decidam os senhores se é justo aos olhos de Deus ouvir a ele ou a vocês. Nós não temos dúvida. Não podemos nos calar a respeito do que vimos e ouvimos. Os líderes religiosos fizeram mais ameaças, mas depois os deixaram ir, pois contra eles nada podiam provar que justificasse a prisão. Todo o povo estava louvando a Deus pelo que havia acontecido e, sem dúvida, iria se revoltar contra essa decisão. Além disso, o homem que havia sido curado tinha mais de 40 anos de idade. Então a gente vê aqui a ousadia também de Pedro e João. Foram colocados no meio da sala, as autoridades ali falando com eles com tanta arrogância, e ameaçando a eles, mas eles não tiveram medo. O poder de Deus estava neles, o Espírito Santo de Deus neles, fizeram com que eles olhassem aquilo ali e isso não é nada, quem está em nós é muito maior, E aí eles responderam à altura, com sinceridade, falaram mesmo: não, a gente não vai deixar de fazer aquilo que Jesus mandou, Deus mandou, E importa obedecer a Deus, não aos homens. Se a gente for obedecer aos homens em detrimento da obediência a Deus, isso não será correto. Isso nos colocará numa situação de vulnerabilidade espiritual e seremos vencidos na nossa fé. Então, em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, obedecer a Deus. Então, testemunhar de Jesus, falar mesmo abertamente, com ousadia, porque quando fazemos isso, o poder de Deus atua em nós, E nós então vamos estar testemunhando de Jesus. Olha o que aconteceu ali: 5.000 pessoas, arrependeram-se dos seus pecados e entregaram as suas vidas a Jesus diante do milagre e da explicação que Pedro deu.
E aí eles lembraram que quando Jesus estava sendo condenado, né, eles gritavam, crucificam, crucificam, mas agora eles caíram em si. Poxa, nós estávamos assim cegos, né? Estávamos assim totalmente fazendo algo que não tinha o menor sentido, não fazia o menor sentido, porque Jesus foi enviado por Deus para nos salvar, né? Quantas maravilhas ele operou, mas ele precisou morrer. Eles entenderam, ele precisou morrer porque a morte dele nos trouxe vida, porque ele não ficou morto. Ele morreu levando sobre ele a culpa de todos nós, pagando por essa culpa. Mas como ele mesmo não tinha pecado, né, Deus o ressuscitou dos mortos. E assim, ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós nos faz sermos fortes, ousados e realmente fazermos aquilo que Jesus mandou, ser testemunhas, para que nós possamos mostrar o amor de Deus às outras pessoas, né? Mostrar, falar e mostrar também através de nós, dos nossos atos, das nossas atitudes. E é isso que os discípulos estavam fazendo, é isso que a igreja de Jesus deve fazer. Ela se expressa dessa forma, né? Operando sinais e maravilhas, conforme o Espírito Santo designa, falando, testemunhando de Jesus, falando quem Ele é, por que Ele veio, para que Ele veio, o que Ele fez e o que vai ser feito depois também, porque Jesus vai voltar. Ele prometeu, Ele subiu, por enquanto ainda é necessário que Ele fique lá nos céus, até completar o tempo de restauração de todas as coisas, e aí Ele vai voltar para reinar para sempre, com aqueles que, de fato, entregaram suas vidas a Ele. Então, se você ainda não fez isso, se você ainda não pertence à Igreja de Jesus Cristo, a igreja, eu nem digo a uma ou outra denominação, mas a Igreja de Jesus espiritual, esse corpo, né, que só Deus mesmo, só Jesus conhece, eu te convido a entregar a sua vida a Jesus, arrepender-se dos seus pecados, fazer aquela oração de confissão, você e Deus somente. E aí você passar a ter uma nova vida, receber o dom do Espírito Santo e passar também a pertencer à Igreja de Jesus Cristo. É claro que para que você possa se expressar também como Igreja de Jesus, é necessário que você esteja ligado a um grupo, né? A um grupo de pessoas, de cristãos, né, que se reúnem em um determinado lugar, né? Pode ter uma denominação, mas o importante é que esse grupo professa a fé verdadeira que Jesus ensinou aos discípulos, e eles passaram, né, os apóstolos, os primeiros apóstolos enviados, e eles foram passando. E essa fé vem de geração a geração e chegou até nós. Então é isso por hoje, que Deus abençoe grandemente a sua vida, e no próximo episódio vamos continuar mostrando como que a igreja se expressa na Terra. Até o próximo episódio.